Sério? Então, que a igreja esteja nos ajudando também em oração, né? Por hora. Nós já tivemos compartilhando com os irmãos na sexta-feira sobre o livro de Hebreus. E eu queria abrir com os irmãos então no livro de Hebreus, no capítulo 2. Capítulo 2, nós vamos ler do verso 2 ao verso 3, 2 e 3, e depois de 6 a 9. Podemos ler do 1 até o 9, vamos ler. Por isso convém atentarmos mais diligentemente para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se descuidarmos de uma tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando Deus juntamente com eles por sinais e prodígios, e por muitos milagres e dons do Espírito Santo, distribuído segundo a sua vontade, porque não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro de que falamos. Mas em certo lugar testificou alguém, dizendo: que é o homem para que te lembres deles, ou o filho do homem para que o visites? Fizeste um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroastes. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Mas agora ainda não vemos todas as coisas sujeito a ele. Vemos, porém, aquele que foi feito um pouco menor que os anjos, Jesus, coroado de glória e honra, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Amado Senhor, nós queremos te bendizer, te dar graça, Senhor, por essa oportunidade de podermos abrir a tua palavra, e queremos dizer que não temos a ousadia de interpretá-la, mas ela foi escrita pelo Espírito Santo, inspirada pelo Espírito Santo, homens que escreveram, Senhor. Então nessa manhã nós te pedimos também, Senhor, que a revelação dela se faça presente a nós pelo teu Espírito Santo. Ele está em nós, ele está no meio de nós. Usa-nos por graça, Senhor, para que no abrir da nossa boca ministre graça aos irmãos que ouvem. E também, Senhor, use de graça para com os irmãos que possam ouvir a palavra e entender o que o Senhor tem falado. Amém. Senhor, nós não confiamos em carros, não confiamos em cavalos, não confiamos em príncipes, em homens, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Amém. É de Ti que dependemos totalmente, Senhor, totalmente. Não somos capazes nem de pensar alguma coisa como de nós mesmos. Essa capacidade vem de Ti, Senhor. Nos colocamos aos seus pés, Senhor. Ministre aos nossos corações nessa manhã, Senhor. Nos encha da tua graça. Nós te pedimos, Senhor. Temos o nosso espírito, somos pobres de espírito, Senhor. Dependemos totalmente de Ti, Senhor. Encha-nos, enriqueça-nos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, irmãos, na sexta-feira nós estivemos vendo que esse livro de Hebreus, quando nós falamos, mas essa epístola foi escrita aos hebreus, mas isso está falando de quem? Lá dos judeus, né? Então o que nós temos a ver com isso? Mas na verdade a palavra hebreu, né, que quer dizer ibri, não sei se a pronúncia está correta, mas ela vem da origem da palavra avar, que quer dizer ultrapassar, né? E também de ivre, que quer dizer ir além.
E essa primeira vez que alguém foi chamado de hebreu foi Abraão. E a palavra nos fala que Abraão foi peregrino, né, na terra da promessa. Então é isso que quer dizer a palavra hebreu. A palavra hebreu quer dizer um povo que é nômade, né? Um povo que ultrapassa, um povo que vai além. É um povo que cruza, que vai adiante, que não para, que não fica estagnado, não volta atrás, né? Uma vez que vai além, isso mostra que se a gente voltar, retroceder, o Senhor não tem prazer em nós, é o que nos fala o capítulo 10, verso 36. Então esse é o livro de Hebreus, e nós estávamos vendo que a revelação do livro de Hebreus é para mostrar o que aconteceu com o povo quando saíram do Egito. Então nós somos esse povo que saiu do Egito, porque o Egito é a figura do mundo, é a figura do pecado, né? E nós saímos do Egito, passamos pelo mar, nos fala Coríntios 10, ali fala sobre o batismo na nuvem e no mar. Isso nos mostra a nossa morte, a nossa ressurreição em Cristo, né? Mas quando eles ultrapassaram o Jordão, que nos fala da ressurreição em Cristo, eles encontraram um deserto. E aquele deserto, ele nos fala desse tempo pelo qual nós vivemos aqui. E o deserto, ele tem o sentido do trabalho da cruz de Deus em nossas vidas, né? Por que nós nascemos de novo, nos tornamos filhos de Deus, herdeiros da promessa, e o Senhor não nos tira daqui, não nos leva para o céu? O céu não é grande, a nossa cidade não está lá, a Nova Jerusalém. O Senhor não arrebatou Elias? Enoque também não foi arrebatado? Por que nós não somos arrebatados, né? Porque de repente também Deus não pegou e transportou eles completamente já dali para a entrada na terra? Porque isso fala, irmãos, do trabalho da cruz em nós. É um trabalho pela qual o Senhor precisa durante esse tempo que nós estamos vivendo aqui, né? Mas o nosso lugar, o lugar pela qual Deus nos deu é o reino lá, né? A terra. A palavra fala sobre a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Essa terra é Cristo, não tem dúvida. Mas ela também nos ensina acerca do reino, né? Então, nós vemos aqui no livro de Hebreus essa figura das pessoas que saíram do Egito, atravessaram pelo mar, era para eles passarem um tempo no deserto, né? Eram para eles atravessarem o Jordão, que representa o Jordão, né? Representa a primeira ressurreição, a obra, a plenitude do Espírito Santo. E a terra representa o reino realmente, aonde a Bíblia aqui, ela é relatada, né, como um repouso sabático para o povo de Deus. Então nos fala realmente da volta do Senhor, né, do estabelecimento do seu reino, do nosso reino juntamente com Ele. Então nós somos esse povo hebreu. Nós somos um povo peregrino na terra, estrangeiro, peregrino e estrangeiro na terra, né? Nós aguardamos uma pátria celestial. Nós aguardamos que o nosso Salvador, né, a qual nos livrará desse corpo de humilhação e nos dará um corpo de glória, para que a gente possa estar para sempre com Ele, reinando juntamente com Ele. Então, irmãos, aqui como nós lemos, o Senhor, Ele fala de uma tão grande salvação. Não é somente essa salvação pela qual nós saímos do Egito, passamos pelo novo nascimento e chegamos no deserto aqui nesse mundo. Então o fim não é esse. Nós temos que desejar a terra, nós temos que desejar o reino, né? Nós temos, como a palavra nos fala aqui no capítulo 4, os irmãos podem ver, capítulo 4, o verso 11 diz que nós temos que nos esforçar
para entrarmos naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo erro de desobediência. Então, nós tivemos vendo que Cristo, Ele é todas as coisas. Naquele tempo foi Moisés, né, que foi o libertador daquele povo do Egito. Mas para nós, não é Moisés, é Jesus. Né? E nós estivemos vendo pelo livro de Hebreus que Jesus é Deus, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Filho do homem, que Jesus é superior aos anjos, porque Ele criou todas as coisas. Né? Jesus é o descendente de Abraão, pela qual foram feitas as promessas. Jesus é o próprio Filho sobre a sua casa. Moisés era um servo sobre a casa de Deus. Jesus é o Filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Né? Jesus é o nosso sumo sacerdote, um sumo sacerdote tal que se assentou nos céus para sempre. Não é aquele sumo sacerdote que chegava ali com 70, 80 anos, morria e tinha que entrar outro sumo sacerdote, né? Que era cheio de fraqueza, envelhecia. O nosso não envelhece, né? Ele é esse sumo sacerdote. Ele também é o sacerdote, é aquele que ofereceu. Ele era a oferta, ele era o ofertante, ele era o cordeiro, né? E nós estivemos vendo que ele é o próprio santuário de Deus, né? Ele é esse santuário de Deus, esse tabernáculo celestial, né? E nós juntamente com ele. E esse tabernáculo, ele é baseado em promessas eternas, não como era naquele tempo, que todo ano tinha que se fazer novos sacrifícios, né? Fazer memória dos pecados. Não, o Senhor fez a obra de uma vez para sempre, e abriu o santuário para nós, né? Nós que éramos gentios, povinho, nós éramos povinho, irmãos, entendeu? As irmãs que eram mulheres, que jamais podiam ministrar no santuário, jamais, né? Não podia nem ser porteiro da casa de Deus, as irmãs. E hoje o Senhor chama todos nós a entrarmos nesse santuário. O Senhor nos fez reis, nos fez sacerdotes. Irmãos, isso não é coisa pouca, né? Nós temos que valorizar muito isso, irmãos, muito isso. Nós ouvimos uma interpretação errada da graça de Deus, sabe? A gente olha assim como se nós fôssemos o centro de todas as coisas, como se Deus fez isso porque foi para mim, eu sou o centro, né? Mas não, irmãos, o Senhor é o centro. Ele não necessita de nós, mas Ele nos deseja, né? Isso é maravilhoso, né? Ele não precisava ter dado tudo isso que Ele deu para nós. Se Ele pudesse nos fazer servo dele, estar servindo o Senhor pela eternidade, já seria grande coisa. Mas Ele nos fez um com Ele, a sua esposa, herdeiro, co-herdeiro juntamente com Ele. Tudo que Ele recebeu do Pai, Ele nos deu a ser participante também. Isso é maravilhoso, irmãos, né? Isso é maravilhoso. Só que agora a palavra, ela nos fala aqui que houve, né? Nós lemos em Hebreus 2, 6, 9, que o que de tudo aquilo que foi consumado em Cristo, de tudo aquilo que foi dado em Cristo, né? Que foi colocado tudo debaixo dos seus pés. Mas o que nós vemos hoje? Nós já vemos isso tudo consumado, nós já vemos isso tudo realizado, né? Os irmãos já devem ter ouvido isso, o fato objetivo da obra de Deus, o fato subjetivo, quer dizer, aquilo que foi dado em Cristo, aquilo que já é realidade em nós e o que ainda não é realidade. Então o que nos fala aqui no capítulo 2, voltando um pouquinho, quando fala no verso 8, assim, que nós lemos Filipenses, né, e aqui fala da pessoa de Cristo, que Ele como homem, Ele foi feito um pouco menor do que os anjos, como homem. Veja onde que Ele desceu, né? Desceu a nossa
a nossa medida, e foi até o inferno, tomou o nosso pecado e desceu lá nas profundezas da terra, se identificou conosco, né? E aí nos fala aqui que convinha, né? Aliás, verso 9, né? Ele vai fazer assim: todas as coisas estão sujeitas debaixo de seus pés. Verso 8: ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Debaixo dos pés de Cristo tudo está sujeito, certo? Mas e debaixo dos nossos pés? A palavra não fala lá em Romanos? Em breve, né, nós esmagaremos Satanás com os nossos pés. Mas isso já aconteceu? Quer dizer, tudo já está sujeito. Nós já estamos reinando. Nós já entramos no reino. Já estamos reinando com o Senhor, né? Já chegamos à perfeição. Já chegamos à ressurreição dos mortos. Como Paulo fala em Filipenses 3, não, irmãos, eu ainda não cheguei. Nós não chegamos à perfeição. Ainda não chegamos à ressurreição dos mortos. E ele fala, então se eu não cheguei, o que eu faço? Uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, né? Nós temos que ter esse alvo. E nós só podemos descansar, irmãos, verdadeiramente, espiritualmente, né, quando nós entrarmos na terra. Quando o Senhor Jesus possuir a terra. Quando nós entrarmos e possuirmos com Ele juntamente a terra. Nós só podemos descansar. Por isso que fala, ainda falta um repouso sabático para o povo de Deus. Deus só vai descansar quando isso acontecer. É verdade, como ele fala aqui no capítulo 4, que quando o Senhor Jesus passou a ser a sua vida, é o descanso do sábado. O sábado é o Senhor, né? Nós, o Senhor, nós descansamos do poder do pecado, da iniquidade, né? Do jugo que nós vivíamos. Então nós descansamos. Mas não esqueça que Deus falou de um outro dia, depois por Davi. Então ele falou que ainda há um repouso sabático. E ele disse que se Josué tivesse introduzido o povo, Deus não teria falado de outro dia. Então aquilo era uma figura, irmãos. Entende? Então ainda não vemos todas as coisas sujeitas ao Senhor. O que nós vemos? O que você pode dizer que nós já podemos ver? Essa manhã nós louvamos ao Senhor, adoramos e professamos palavras que nós já vemos. Então o que nós vemos? Veja no verso 9, volta lá. Vemos, porém, aquele que foi feito um pouco menor do que os anjos. Está vendo? É o varão aprovado por Deus. Isso nós já vemos, tá? Jesus, coroado de glória e honra por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Isso nós já vemos. Nós não vemos já o Senhor Jesus coroado de honra e de glória, né? Naquele texto que nós lemos ali, não lemos que Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, que estão no céu, na terra e debaixo da terra, né? Glorifique ao Senhor. Então, isso nós já vemos. Então, irmãos, é a partir daqui que começa a nossa peregrinação, né? Durante o tempo que nós vivemos aqui, a nossa peregrinação, até que o Senhor volte, ou até que os seus olhinhos fechem, entende? Você tem que permanecer na fé, até que dia, irmãos? Até que dia que o meu justo viverá da fé? Até que dia você tem que perseverar, né? Até que dia você tem que crescer na graça e no conhecimento? Até que dia você tem que se santificar? Que é santo, santifique-se ainda, né? Até que dia nós temos que nos purificar dessas coisas? Até que dia, irmãos? Até o dia que você fechar os teus olhinhos, ou até o dia que o Senhor Jesus voltar. E nós temos que estar preparados. Porque como nós lemos o texto lá de Amós, prepara-te para te encontrares com teu Deus.
Isso será inevitável. A Bíblia sobre o futuro, né? A não ser essas coisas que quando o livro foi aberto, o Senhor nos dá a conhecer do que vai acontecer, alguns eventos da pessoa de Cristo, mas no que diz respeito à tua pessoa, não a pessoa de Jesus, mas a tua pessoa, né? Você só tem certeza de duas coisas do futuro. Duas coisas. Só essas duas coisas você vai ter certeza. Porque a palavra inclusive diz, o que vai suceder amanhã, hein, irmão Tuca? Na sua vida, o que você sabe que vai suceder amanhã? Né? Você sabe o que vai acontecer amanhã na sua vida? Seu dia a dia, como é que você vai levantar amanhã? O que vai acontecer? O que... Não sabe, ninguém sabe. Nem daqui uma hora nós não sabemos, não é verdade? Mas duas coisas você sabe, você tem que saber. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então duas coisas você sabe. Primeiro, que se o Senhor não voltar antes, você vai morrer fisicamente, certo? Quer dizer, você vai dormir em Cristo, né? Teu corpo vai dormir no pó, teu espírito volta a Deus. E a segunda coisa, irmãos, é que você vai comparecer perante a face de Deus, né? Nós vamos estar no tribunal de Cristo. Então os irmãos do passado, eles tinham duas coisas no coração deles, que permeavam o coração, que eles andavam, sabe aquilo que fala lá em Deuteronômio, que coloca como testeira diante dos teus olhos? Duas coisas os irmãos andavam cada dia, cada manhã. Senhor, o Senhor pode voltar hoje, certo? E nós andarmos cada dia diante do tribunal de Cristo. Senhor, sonda-me, prova o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, me guia pelo caminho eterno. Esse deve ser a nossa oração cada dia diante do Senhor, irmãos. Nós temos que estar já diante do Senhor, como nos diz Romanos 3, para que você seja justificado em tuas palavras e venças quando for julgado. Como que você vai vencer? Se você chegar diante do Senhor naquele dia e o Senhor vai dizer assim, tá, e o que você me fala? Vai falar, ó Senhor, eu fui bom, eu fiz o bem para os outros, eu ajudei os pobres, né? Eu jejuava 2 vezes por semana, eu dava o dízimo de tudo quanto eu ganhava. Você acha que se aquele fariseu não foi justificado diante de Deus, nós vamos ser? Né? E o outro, batia no peito e disse, Senhor, tem misericórdia de mim. A única coisa que eu posso dizer para o Senhor, né, é que eu de mim mesmo não tenho nada, mas eu tenho teu filho, tenho a graça do teu filho, tenho o perdão do teu filho, tenho o sangue do teu filho para chegar diante de ti, né? E as obras são todas dele em mim, né? Aí o Senhor vai olhar para você e vai ver ouro em você, vai ver prata em você, vai ver pedras preciosas em você, né? Aí o galardão vem. Mas se nós vivemos religiosidade, vivemos buscando agradar a Deus com obras, com coisas, isso tudo é palha, irmãos, tudo é madeira, tudo é feno, né? Vai se queimar tudo diante de Deus. As nossas obras que Cristo não estava lá, que não foram feitas em Deus, não tem valor nenhum diante de Deus, é palha, né? Então agora começou a nossa peregrinação. Começou, irmãos. Saímos do Egito, mas nós não chegamos. Nós temos que caminhar. Então, a palavra de Hebreus, ele vai trazer, em primeiro lugar, revelando que a pessoa de Cristo é Ele que nos guia. Nós vamos ver aqui que Ele é o bom pastor. Ele é o sumo pastor. Ele é aquele que vai diante de nós. Ele é que vai nos guiando. Ele é que vai nos conduzindo até a terra. Mas aí a primeira coisa que ele nos coloca, vamos ver no capítulo 3, do verso 7 e 8. A palavra nos fala aqui que há uma voz que nos guia e que vai nos levar a esse repouso sabático. Essa voz é a voz do Senhor Jesus, é a voz do nosso pastor. Então ele vai fazer uma comparação
do que aconteceu com aquele povo lá que saiu do Egito. Mas essa palavra é para nós também, entende, irmãos? Antes nós lemos 3, 7 e 8, vai para o capítulo 4. Você vai ver assim, ó, verso 1 diz assim: portanto, tendo-nos sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso, temamos que não haja algum de vós que pareça ter falhado. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, assim como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não chegou a ser unida com a fé naqueles que a ouviram. Como que o nosso pastor nos guia, irmão, cada dia, cada tempo, cada situação, cada necessidade nossa que nós passamos nesse deserto aqui, né? Qual é a forma como Deus nos guia? Como, irmãos? Pela sua voz. É assim. Então veja no capítulo 3, verso 7, qual é a exortação do Senhor para você e para mim. Ele diz assim: pelo que, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: esses sempre erram em seu coração, e não chegaram a conhecer os meus caminhos. Lembra que essa foi a oração de Moisés: Senhor, mostra-me os teus caminhos. E aí fala que Deus mostrou os feitos ao povo de Israel e a glória a Moisés. Essa deve ser a nossa oração: Senhor, mostra-nos os teus caminhos, mostra-nos a tua glória. Essa deve ser a nossa oração, né? Não é os seus feitos, eles vêm juntos. Então, eles viram por 40 anos os seus feitos, as suas maravilhas, o seu poder, né? Os seus milagres, as suas coisas. Mas o que isso adiantou para aquele povo, irmãos? Não que nós vamos desprezar essas coisas, porque aonde o Senhor está, né, o poder de Deus se manifesta, é verdade. Não é isso que nós estamos dizendo. Mas veja que a nação de Israel ficou com os feitos do Senhor. E aquele povo com Jesus, lembra? Com Jesus também, ele fala: Senhor, mostra-nos um sinal, faz um sinal. Eles queriam andar por sinais, irmão. Nós não podemos andar por sinais. Nós temos que andar pela voz, né? É assim que é aquele que nos guia pela sua voz. As suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Nós precisamos detectar essa voz que nós estamos ouvindo. É a voz do Senhor? Ou é a voz do homem? Ou é a voz da tentação? Ou é a voz de Satanás? Porque há muitas vozes no mundo. Quando é a palavra, essa é a voz do Senhor, né? Então, essa mesma voz é que nos guia hoje. Entende, irmãos? Está dizendo aqui que a palavra tem sido pregada a nós como foi pregada a eles. Então eles não receberam uma palavra diferente da nossa. Claro, eles viviam uma figura, mas eles viviam uma realidade, como nós vivemos uma realidade hoje. Vocês querem ver? A primeira coisa que ele fala aqui: o que realmente impediu aquele povo de entrar na terra? Qual foi a primeira coisa que a palavra nos fala aqui, que eles não puderam entrar? Veja bem no verso 19: e vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Está vendo? Então, o que é não crer, né? Porque diante da palavra de Deus, diante do ensino do Senhor, nós só temos duas posições. Porque a fé vem pelo ouvir, não vem?
A fé não vem pelo ouvir? E o ouvir pela palavra? Então você não precisa nem ter fé. A própria palavra vai gerar essa fé em você. Aí o que acontece? Se você ouve a sua voz, só tem uma forma de você fazer. É tornar duro o teu coração. Aquela palavra que Deus está falando. Entendeu? E a palavra, quando nós endurecemos o nosso coração a uma palavra que o Senhor está falando com você, isso não há como Deus transformar a sua vida. Só há como que a palavra seja efetiva na sua vida uma vez que você a acolhe, né? Que você crê nela, que você acolhe, que você não seja ouvinte esquecido, executor da obra, como o Tiago fala. Você será bem-aventurado naquilo que fizer. Mas se nós ouvirmos a palavra e esquecermos, o que vai acontecer com a fé também? Se a fé vem pelo ouvir, o acolher a palavra, a fé vem pelo acolher a palavra, né? E o acolher a palavra de Deus, certo? Agora, se você esquece e aquilo não transforma a sua vida, o que isso torna em você? Uma incredulidade. Entende, irmãos? A incredulidade vem a partir do momento que a gente esquece daquela palavra que o Senhor... Porque se a fé vem pelo ouvir, a incredulidade vem por esquecer a palavra. A gente continua andando daquela maneira. E se não é fé, é o quê? É pecado. Tudo que não é de fé é pecado. Então, o que aconteceu com aquele povo foi isso. Eles ouviam. Deus falava de novo, porque Deus teve muita paciência de falar conosco. E a gente, que fazia? O que aquele povo fazia? Endurecia o seu coração, esquecia da palavra. Daqui a pouco eles já estavam preocupados. Nós somos assim, irmãos. Sabe, grande parte da nossa vida cristã, a gente só se preocupa com Deus realmente quando a gente está passando por algum problema. Aí a gente busca Deus como crente mesmo, né? Aí a gente vai buscar o Senhor e vai chorar, e vai pedir, vai, o Senhor nos livra, e vai. Mas por que quando nós estamos andando, normalmente nós não podemos ser crente também, irmãos? Hein? Por que está tudo bem e hoje nós não... Você acha que ações de graças não fazem parte da vida de quem crê? Sem você ter recebido nada. Até você pode estar passando por alguma situação. Então, irmãos, nós temos que buscar o Senhor enquanto nós podemos achar, invocá-lo enquanto Ele está perto. Esse deve ser o nosso dia a dia, independente da nossa situação, entende? É assim que nós devemos andar diante do Senhor, né? Agora eu queria ir com os irmãos em 1 Coríntios capítulo 10, para ver com os irmãos a outra coisa que impediu aquele povo de entrar na terra, e que nos pode impedir também de entrarmos na terra. A terra que já nos foi dada, ela é sua, irmão, já foi dada. Isso nós vimos sexta-feira. Nós não precisamos conquistar o reino. Você não precisa conquistar, você precisa se esforçar para entrar. E por que você precisa se esforçar? Porque há muitas batalhas nesse deserto, há muitas necessidades, entende? Depois nós vamos olhar para a figura do pastor, como que ele tem que tratar conosco, para nos fazer passar esse tempo, como que ele vai nos levar lá naquela terra, entende? Essa função do pastor que é o Senhor Jesus, o quanto ele tem que preparar essa nossa caminhada para que a gente possa chegar lá, porque nós somos ovelhas, entende? Nós somos ovelhas. E como é que faz com ovelha no deserto? Então, já vamos chegar lá. 1 Coríntios capítulo 10. O Senhor, quando tirou aquele povo do Egito, irmãos, quando eles passaram o Jordão, que eles entraram no deserto, o Senhor voltou para trás e diz: daqui para diante vocês vão, a terra é lá naquela direção, vocês sigam aqui e entram lá? É isso que Deus falou para eles? Não, irmãos, jamais o Senhor abandonou o povo. O Senhor estava no meio do povo, o Senhor falava com eles.
né? Tudo que eles precisavam. Mas daí o que começou a acontecer? No deserto, eles começaram a olhar para o deserto, começaram a olhar para aquelas situações, para as necessidades, né? Para as coisas. E isso nos fala muito, irmãos. Veja no capítulo 10, verso 1, ele diz assim: olha a expressão da palavra para nós, a exortação. Irmãos, nós não podemos ignorar essas coisas, entendeu? Porque a nossa situação não é diferente daqueles irmãos que saíram do Egito. Não é, senão a Bíblia não estaria fazendo essa comparação. E ela diz assim: pois não quero, irmãos, que ignoreis. Eu não quero que você seja ignorante a isso, né? Não, nós não podemos, irmão, potencializar a graça de Deus, entendeu? Mas também não podemos desmerecer a graça de Deus. O que é potencializar a graça de Deus, né? É dizer assim: irmão, fica tranquilo, tudo que acontecer conosco não tem problema, o Senhor já nos deu tudo, já deu tudo para nós, já deu tudo, nós não precisamos de mais nada, irmão. Você não tem Cristo? Então, você não precisa de mais nada, entendeu? Você já tem tudo. E tudo que Deus já determinou também para a sua vida, já está determinado, então vai acontecer e vai lá. Não muda nada se você resolver alguma coisa, ou querer ir para cá ou para lá, isso não vai mudar nada, porque se Deus já determinou, então isso vai acontecer lá, entende? Isso é você potencializar a graça de Deus. Não é isso que está escrito. Não é isso. Mas também você vai chegar lá para o outro lado e vai desmerecer a graça e falar assim: não, irmão, se nós não esforçar, se nós não fizesse, nós não sei o que, olha, irmão, a gente não entra. Não é isso também, entende? É uma mistura. A graça de Deus é a suficiência de Deus em Cristo para nós não alcançarmos. Mas lembre de uma coisa, irmãos: a única coisa que a graça de Deus não faz por você é escolher. A graça te dá toda a provisão para o que você quiser lançar a mão dela, mas ela nunca vai decidir por você. Você é totalmente responsável pelas suas decisões. Você é totalmente responsável pela maneira como você tem vivido diante de Deus na sua vida cristã. Entende? Por isso que o Senhor fala assim: tenha misericórdia dos outros, para que aquele dia o Senhor também tenha misericórdia de você. Entende? Então todos nós vamos comparecer. Então, como é que nós temos que entrar nesse julgamento da casa de Deus que Pedro fala? Com a boquinha no pó, bem humilhadinho, bem humildezinho, né? Clamando, andando bem humildezinho diante de Deus, né? Porque Deus resiste ao soberbo, né? Toda soberba nossa só nos leva para a queda. Nós temos que andar com a nossa boquinha bem no pó, lançando mão dessa graça, desse trono da graça, da misericórdia do Senhor, todos os dias da nossa vida. Mas nós somos responsáveis. É isso que ele está dizendo aqui. Então ele vai dizer assim, ó: não quero que os nossos pais, que vocês ignorem. Veja bem, que os nossos pais, todos tiveram debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar. Eu digo aqui, alguém que é nascido de novo aqui, não passou por Cristo, pela morte em Cristo, pelo batismo, por essa nuvem, por esse mar? Nós não estamos também na mesma situação? Veja aqui, na nuvem e no mar, todos foram batizados, todos comeram do mesmo alimento espiritual. Eles comeram do mesmo alimento espiritual que nós temos comido, irmãos. Entende? E beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, porque a pedra era Cristo. Lembra aquela pedra que saía água? Era Cristo, irmãos. Lembra que quando Moisés feriu a rocha, aí ele sofreu consequência, porque ele estava ferindo Cristo de novo.
Agora veja o que ele vai falar para nós. Verso 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que ficaram prostrados no deserto. Satanás, ele quer enganar a gente, porque ele quer que a gente viva uma vida leviana diante de Deus. Satanás quer que você viva uma vida leviana, uma vida negligente, entendeu? Não se preocupa com isso, né? Ah, mas Deus disse que se eu comer dessa árvore... Não, mas não é bem assim, né? Deus é amor, Deus é misericórdia, né? Nós estávamos falando sexta-feira, é verdade, Deus é amor, Deus é misericórdia, mas Deus também é fogo consumidor. Não está escrito lá em Hebreus? Deus é fogo consumidor. Então, nós temos que considerar a bondade e a severidade de Deus. Isso é uma bênção para nós, irmãos. Se tem uma coisa que precisa estar permeando o nosso coração, sabe? É uma coisa que se chama temor. Temor do Senhor. Não é medo de Deus. Quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Não é medo, mas é temor. Reverência a Deus, sabe? Reverência, né? Tratá-lo como Deus, não como homem, como diz o Salmo. Vocês pensam que eu sou como vocês? Deus não muda. Ele é o mesmo. Então, na continuação ele diz assim, no verso 6, ora, estas coisas nos foram feitas por exemplo. Por que está escrito aqui, irmãos? Porque Deus está dando um exemplo para nós. Como exemplo, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. É a primeira coisa que diz aqui. Irmãos, não cobicemos as coisas desse mundo. A cobiça, entende? Desejar isso, querer aquilo e mais aquilo. A cobiça nos leva para a idolatria. O que mais nós vemos pregando hoje no meio da cristandade, irmãos? O que mais é pregado no meio da cristandade? Tenho certeza que a maioria dos irmãos sabe aqui. Não é a teologia da prosperidade? Não é isso? A cobiça isso gera nas pessoas a cobiça, e a cobiça leva à idolatria. Veja no verso 7. Não vos torneis, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer, a beber e levantou-se para folgar. Essas coisas é para quê? Olha essa tentação, né? Eu ouvi isso muitos anos da minha vida, irmãos. Nós somos, o irmão falava isso para mim, nós somos filhos do rei, irmãos. Nós temos que desejar coisas grandes, como Deus é grande. Deus é rico, irmão. Deus é dono do ouro e da prata. Nós temos que desejar. Esse tempo eu ouvi um pregador falando, eu profetizava que eu ia ser milionário. Hoje eu sou milionário. Eu já não profetizo mais que eu sou milionário, que eu vou ser milionário. Agora eu vou ser bilionário. Entende? Para quê? Tendo o que comer e com o que vestir, nós estaríamos com isso contentes. Será que a gente consegue chegar nesse ponto a qual a Bíblia nos ensina? Veja a caminhada de Jesus, irmãos. Olha Jesus. Jesus não tinha nem uma cama para colocar ele, um bercinho para colocar ele quando ele nasceu. Veja. A gente fala assim, mas não, mas Jesus também lá no palácio do rei, né? Mas ele podia ter uma vida assim, classe média, né? Não. Ele era carpinteiro, ele trabalhava lá, humilde, na humildade, aprendeu, irmão. É assim que a gente aprende. É no pouco que a gente aprende, entende? É na necessidade a qual você vai ver o Senhor te suprir. Então, a cobiça leva, sabe ao quê? A folgar. Agora estou rico, não tenho necessidade de nada, vou derrubar esse celeiro, vou construir outro, entende? E a cobiça vai aumentando cada vez mais.
né? E o que está vindo já não está bom, porque a cobiça vai continuando, e assim vai, irmãos. Nunca está bom, nunca sacia, a nossa carne não sacia nunca. Só que isso leva para a idolatria, leva para a pessoa folgar, entende? Vou comer. O que Jesus fala na parábola do semeador? O que faz uma pessoa ficar infrutífera na palavra? O que é? Que ela não dá fruto com perfeição. É sedução das riquezas, cuidados da vida, não é? E deleites dessa vida e cuidados do mundo. Sedução da riqueza, aí leva a pessoa o quê? A deleitar, né? Então agora a pessoa já se envolve com muito trabalho, daqui a pouco já se envolve com muito lazer, muito passeio, muito comer, vão pegar esses navios que vai lá para não sei aonde, que tem 15 andares de altura, né? Tem 10 restaurantes para todos os paladares que você quiser, e vamos ficar lá gozando, bebendo, comendo, né? Fasteando. É isso, é idolatria. O Senhor está falando isso. Agora, nós não sofremos essa tentação? Quantas vezes não sofremos essas tentações? Então, irmãos, cuidado com a cobiça, cuidado com a idolatria. E ele diz aqui, verso 8: não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num só dia 23 mil. Da cobiça leva para a idolatria, da idolatria leva para a prostituição. Por quê? Porque a prostituir é você tornar uma coisa aquilo para que ela não foi criada. Entendeu? Então, você pega isso aqui, entendeu? E vai virar isso aqui, você vira ele de cabeça para baixo, e ele vai se tornar só um pedestal aqui para mim colocar o copo de água em cima dele. Tá certo? É para isso que ele foi criado? Não. A palavra correta é isso, você está prostituindo isso aqui. Não foi para isso que ele foi criado. Então eu pergunto para você, você foi gerado de novo para quê, irmão? Para que você nasceu de novo? Hein? Para quê? Esse povo que eu formei e fiz para que publicasse o meu louvor. Você foi criado para a glória de Deus. É para isso que você foi criado. É para isso que você foi gerado de novo. Para ser dele. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós não nascemos de novo para ser de nós mesmos, mas sermos do Senhor. Então, uma vez que você está caminhando, buscando as suas próprias coisas, está havendo aí uma prostituição. Você não foi criado para isso. O teu corpo não foi criado para isso. De repente você fala, não, agora eu vou malhar, vou virar bombadão, entendeu? Bombadona, agora você é modelo fit, você isso, você aquilo, vou aparecer na TV, vou não sei o que, daqui a pouco está fazendo no mundo aí, nessas apresentações, essas coisas todas. Eu quero perguntar para você, é para isso que você foi chamado? Para o culto do corpo? Né? Para ser visto pelas pessoas, para ser admirado, para ser... Não é para isso que você foi criado. Você foi criado para conter o Senhor e que no seu rosto você reflita a glória do Senhor. Que quando você abre a sua boca, você ministre graça aos que ouvem, entende, irmãos? E eu também. É para isso que eu fui criado, para isso que nós somos criados. Nós não fomos criados, né, para ser admirado pelo mundo, para ser conformado ao mundo. Então, uma vez que a gente faz isso, nós estamos nos prostituindo. Prostituindo não é, eu estou me relacionando, me vendendo o meu corpo. Mas de uma certa forma é. A gente vende realmente, né, nosso corpo, nossas coisas. O que adianta você ter uma grande carreira profissional, reconhecido no mundo inteiro, entende? Mas você está
Não tem tempo para reunir, não tem tempo para estudar a palavra, não tem tempo para louvar o Senhor, não tem tempo para estar com os irmãos. É prostituição isso, irmãos. Nós estamos indo para um caminho inverso do que o caminho que o Senhor tem para você e para mim. São tentações. E você não é tentado a isso? Somos tentados. Constantemente tentados. E ele diz aqui, verso 9: e não tentemos o Senhor como alguns deles tentaram e pereceram pela serpente. Depois, irmãos, depois da prostituição, sabe o que vem? Primeiro nós somos tentados e depois nós tentamos a Deus. Sabe como nós tentamos a Deus? Como dizendo assim: mas o Senhor disse que Ele deu tudo aqui, não importa de que maneira que a gente vive e tal. E o inimigo vem com a palavra, entendeu? E a gente não sabe como tratar com essas coisas do inimigo. E ele vai te envolvendo nessas coisas, vai te envolvendo nessas coisas, vai te prendendo nessas coisas. E aí a gente usa a palavra para tentar a Deus. E depois da tentação, o que vem no verso 10? Porque daí na tentação a gente vai buscar Deus ou falar as coisas de Deus, a gente não vai receber. O que vai acontecer? Nós vamos murmurar. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes acontecia, verso 11, como exemplo, e foi escrito para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que pensa estar em pé, olha que não caia. Porque também tem o outro lado que diz: não, irmão, com isso nada tem acontecido comigo. Eu estou em pé, estou firme. Mas cuidado, você está firme hoje, mas amanhã você vai sofrer tentações, você tem que permanecer. E ele diz: poderoso é Deus para o firmar, né? Então nós temos que ser firmes, porque quem anda nessa caminhada, nessa peregrinação, nós precisamos andar de forma constante, que nem Jesus firmou o rosto para ir para Jerusalém. É assim que nós temos que fazer com o nosso coração, firmar um rosto, irmão. Nós temos que firmar o rosto nosso em direção a essa terra, e nós não podemos parar, deixar de perseverar enquanto nós não chegarmos lá. E é isso que a palavra nos fala em Hebreus, que a falta de perseverança é que pode fazer com que nós não andemos lá, né? Nós temos que perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Por isso que aqui no capítulo 3 ele fala assim: irmão, nós temos que nos exortar todos os dias, no dia que se chama hoje. Se algum irmão chegar e ver alguma coisa na sua vida e tratar com você, irmão, não se ire, entende? Na ira do homem não opera a justiça de Deus. Então não se ire. Grande parte das pessoas, às vezes que a gente chega para falar alguma coisa para o irmão, para a irmã, já logo na hora ela se ira. E principalmente quando ela está andando de maneira errada, ou ele está andando de maneira errada, né? Nós precisamos, quando algum dos irmãos vê alguma coisa errada, vê um irmão andando em pecado, alguma situação que está errado, irmãos, nós precisamos, com o espírito de mansidão, chegar para essa pessoa e exortar ele. Por quê? Porque você não pode ser egoísta de querer que só você entre na terra, entende? Nós temos que ajudar os outros irmãos também, para que eles não fiquem prostrados. Claro que é a responsabilidade de cada um, mas nessa caminhada que nós temos feito, os irmãos mais velhos sabem disso. Quantos irmãos não corriam bem, irmão, e hoje estão prostrados, né? Talvez alguns falam assim, né, que nem nós estávamos conversando, dizem assim: mas se eu falar isso, o que os irmãos vão pensar de mim? Sabe o que é isso, irmão? Soberba espiritual. Isso é um prejuízo muito grande. Nós todos somos pobres de espírito, irmão. Nós necessitamos uns dos outros. Nós precisamos ser ajudados. Nós precisamos ser exortados. Nós precisamos ser animados. Nós precisamos ser corrigidos. Entende? Nós precisamos do amor uns dos outros.
para nos ajudarmos nessa caminhada. Você não pode se considerar superior aos irmãos, nem inferior, entende? Nós todos estamos numa mesma condição. Quem é superior aqui? Você está em pé? Cuidado que não caia. Você está em uma condição superior? Não. A condição superior é todos estarem em pé, né? E Hebreus fala sobre isso, né? Conserta os teus joelhos vacilantes, entende? Faça de vereda direita para os vossos pés, porque nós somos um povo peregrino, nós somos um povo que caminha, nós somos um povo que avança, nós somos um povo que não desiste enquanto não chegarmos lá. Amém? Então, outra coisa que pode nos impedir, vamos para Hebreus capítulo 10. Quando que é? Porque todos nós podemos errar. Todos nós. Nós podemos errar no começo da nossa caminhada, nós podemos errar no meio, nós podemos errar quase chegando, entendeu? Mas nós não podemos errar no final. Esse é o grande problema. Por isso que nós temos que estar caminhando juntos, né? É um povo que peregrina juntos. Os mais fortes vão lá atrás, cuidar dos mais fracos, né? Ajudar os que estão mais fracos. Porque, irmãos, o que adianta? Você vê que Caleb e Josué, né? Mesmo Moisés, quando Deus falou, ó, vou acabar com esse povo, vou começar um povo por você. O que Moisés fez, irmão? Ele intercedeu pelo povo, falou para Deus riscar o nome dele do livro da vida. Pensa bem. Ou perdoar esse povo. Essa é a função do intercessor. Então, se Deus quiser desistir de nós, o Senhor Jesus vai estar intercedendo diante do Pai, dizendo, Senhor, se o Senhor então negar esse povo, risca também a mim do teu livro. O Senhor vai interceder da mesma maneira, né? Ele é o nosso pastor, porque para Ele também será uma derrota se Ele não conseguir entrar conosco lá na terra, irmãos. Pensa bem, não é verdade? Ele é o libertador, Ele é que assumiu esse compromisso diante do Pai, de nos levar e de nos introduzir na terra. Por isso que Ele vem insistindo com aquelas igrejas lá de Apocalipse, se arrependam, né? Volte às primeiras obras, volte, se arrependam, façam isso. O Senhor está tratando conosco constantemente, para que aquele dia não nos surpreenda, como diz a palavra, né? Daí a gente está tão envolvido com tantas coisas, que a hora que o Senhor voltar, ela vai nos surpreender e falar, Senhor, tem misericórdia. E a palavra diz assim, que você não fique confundido na sua presença, na sua vida. Eu estou tão distraído que o dia que o Senhor vier eu vou ficar confuso. Será que é o Senhor? Será que não é? E agora? O que eu vou fazer? Eu vou correr para cá, vou correr para lá, vou até a minha casa, vou buscar isso. E agora, Senhor? Não dá mais tempo, não dá mais tempo. Agora, se nós estivermos cada manhã levantando, estando preparado, o Senhor pode voltar agora, o Senhor pode voltar meio-dia, o Senhor pode voltar às 6 da tarde. Eu vou estar preparado, entendeu? Não é perfeito, irmãos, porque nós não chegamos à perfeição, né? Não é impecáveis, né? Sem pecado, alguma coisa assim, não é isso, tá? Mas o Senhor quer, Ele olha para o teu coração, Ele esquadrinha a tua mente, Ele prova o teu coração. É o texto que nós lemos, que o Guilherme leu aqui. Se Ele nos julgar nós mesmos, meu irmão, quem que vai se livrar? Não é isso, entende? Não é na base da fé, mas é o que está no teu coração, o que você deseja. Então no capítulo 10, ele vai falar assim no verso 23. Porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, mas uma expectação terrível de juízo e um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Irmão, sabe o que é pecar voluntariamente? É você saber que é pecado e continuar pecando, entende? Isso é muito sério diante de Deus. Que nós pecamos, se nós dissermos que nós não temos pecado, nós somos mentirosos, não é verdade?
Mas se nós confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Essa é a maneira. E você sabe qual é a maior bênção entre nós também? É porque se nós andarmos na luz, irmãos, como Ele na luz está, nós temos que andar na luz, nós temos que confiar uns aos outros. Se algo está acontecendo comigo, irmão, não guarde, não esconda isso, entende? Porque é isso que o inimigo quer. Que você não tenha a graça e a força da igreja para vencer. Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, entende? Se você tentar lutar sozinho com algo que está acontecendo com você, você fala assim, mas se eu falar para os irmãos, o duro é de algum irmão falar e todo mundo ficar sabendo. Não é? Mas irmão, pensa bem. Hoje pode ser você, mas amanhã é um outro irmão, é uma outra irmã. Ela vai ter a mesma necessidade. E se você for um mexeriqueiro no meio do povo de Deus, o que Deus abomina? O que Deus detesta? O que Deus abomina? Nós precisamos saber disso. Não é questão de ser mexeriqueiro, é questão de usar de misericórdia com o irmão. É isso que nós temos que exercitar. Porque misericórdia quero, não sacrifício. E o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. No perdão do Senhor na sua vida, você sabe quantos dias você teria que trabalhar para poder pagar a tua dívida? 160 mil dias de trabalho para você pagar, que é 6.000 dracmas. Então, isso, e o pecado do teu irmão, sabe quanto que é? Na conta do Senhor, que é 100 denários, que é 100 dias de trabalho. Sabe o que representa? Da tua dívida com Deus e da dívida do irmão conosco, sabe quanto representa? 0,0006%, ou 0,06 de milésimo de porcento do que você devia para Deus e que o Senhor te perdoou. Nós temos que ser misericordioso com o irmão ou chegar e botar juízo sobre o irmão? Pensa nisso. Por isso que no dia que você vai partir o pão aqui, você tem que examinar você mesmo. O que ele fala? Por quê? Se você não discernir o corpo do Senhor, o que isso representa? Representa o que ele está falando no capítulo 10. Quando você come o pão, você inclui todos os irmãos nesse pão? Você tem tido comunhão com os irmãos, uma comunhão aberta, uma comunhão alegre? Você tem buscado essa comunhão com os irmãos? É desejo do teu coração? Você tem falado assim, irmão, é mais eu e Deus, sabe? Eu vejo assim que é eu e Deus, e é eu diante do Senhor. Eu não aguento muito, tá lá. E aí é uma lamúria, é isso, é aquilo outro, entendeu? O pão que partimos, porventura não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque somos um só pão e comemos de um mesmo pão. Quando você come desse pão e você não tem comunhão com os irmãos, você está comendo para a sua própria condenação. Já pensou nisso? Quando você toma o cálice, o que representa esse cálice? Não representa o sangue do Senhor? Não representa o perdão do Senhor para a sua vida? Não representa? Tá. Então você louva o Senhor, adora o Senhor, porque o Senhor te perdoou e tudo, maravilhoso, o sangue do Senhor, o cálice do Senhor, e eu tomo o cálice do Senhor. Mas agora temos que ir lá para o capítulo 10. Porventura, o cálice que abençoamos não é porventura a comunhão do sangue de Cristo? Como que você bebe para a sua própria condenação, se você não discernir o corpo do Senhor? Quer dizer, se você não discernir que aquele sangue te perdoou, mas você tem que perdoar também os seus irmãos. Essa é a comunhão do sangue. Perdoai-vos uns aos outros, assim como o Senhor vos perdoou. Então, se você toma o cálice, você recebe só a bênção sua, só o seu perdão.
Mas você não libera perdão, você está bebendo para a sua própria condenação. Os irmãos já perceberam, já entenderam isso? É sério, irmãos. Por que que aquilo traz fraqueza? Por que que traz fraqueza? O que que traz fraqueza no corpo de Cristo? Falta de comunhão. Pode ver. O que que traz fortaleza no corpo de Cristo? A comunhão dos irmãos. Comunhão, estar junto, caminhando junto, se ajudando mutuamente. Isso é comunhão. Te traz fortaleza. A falta de comunhão te traz fraqueza. O que que traz enfermidade para uma pessoa no corpo de Cristo? Não estou dizendo que toda enfermidade é falta de liberação de perdão. A enfermidades são físicas, acontece, nós estamos no dia a dia, não é isso? Mas tem enfermidades, irmão, que são falta de perdão. E o que que pode levar à morte? Se essa enfermidade não for confessada uns aos outros, como o Tiago fala. Porque essa enfermidade pode levar para a morte. Por isso que Jesus, o Senhor, Paulo diz, por isso que muitos de nós estão fracos, enfermos, e outros que já dormem. Entende a consequência, irmãos? De não comunhão, de não liberar perdão. Isso traz um prejuízo para a igreja. E nós estamos comendo, bebendo, entende? E fala, sai daqui falando mal dos irmãos, sai de lá falando mal. Não tem comunhão com os irmãos, não procura estar junto. Mas a gente vem aqui e come para a própria condenação e não discerne. E está trazendo situações para nós. Isso é sério, irmãos. Nós temos que tratar as coisas de Deus de forma séria, porque o Senhor é sério. Entende? Então, se nós pecarmos voluntariamente, não resta sacrifício. Não tem sacrifício, irmão. Para quem já creu no Senhor, não tem sacrifício. Tá? Então, o que nós falamos? O sacrifício já foi feito. O sacrifício já foi feito para nós tomarmos. E também a palavra fala aqui que ninguém se prive, falando de Esaú e de nós, ninguém se prive da graça de Deus. Porque a graça de Deus não só te tirou do Egito, mas vai te dar tudo, a terra, toda a graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Agora eu quero falar rapidamente um pouquinho desse nosso pastor. Então eu queria ver com os irmãos em 1 Samuel 24, para nós olharmos para ele novamente, porque agora nós olhamos para nós, para a necessidade da igreja, certo? Mas eu queria agora que nós voltássemos a olhar para o Senhor. Então, 1 Samuel capítulo 24. Esse assunto é muito importante, irmãos. Muito importante. Então vamos voltar de novo. Fomos exortados pelo Senhor. O que aconteceu com aquele povo no deserto? Essas coisas foram escritas para aviso nosso. Nós estamos aqui, irmãos. O que que nós vamos fazer? Vamos entrar no mesmo erro de desobediência que eles entraram? Vamos cair na mesma situação que eles caíram? Não. Vamos olhar firmemente para Jesus. Porque no capítulo 12 de Hebreus ele fala sobre isso. Olha os irmãos que tiveram no passado que andaram por fé. O que aconteceu? Desde Abel, Enoque, Noé, Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, todos aqueles que andaram por fé. O que aconteceu com eles? Ao contrário, eles abraçaram de longe, morreram na fé. É ao contrário daqueles que ficaram. Então, o que nós temos que ver? Olharmos para essa tão grande nuvem de testemunhas, certo? Capítulo 12, quer ver o texto? Lembra do texto? Eu falei para os irmãos lerem, pedi para os irmãos lerem Hebreus, pelo menos uma vez. Hebreus 12 diz assim, deixando o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para
Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quem que nos tirou do Egito, irmãos? Quem que vai nos fazer entrar na terra? Então nós temos que olhar para essa tão grande nuvem de testemunha, tanto dos que ficaram prostrados no deserto, quanto dos que entraram, que perseveraram na fé até o último dia, e olhar esse testemunho, não desprezar e dizer, olhar agora firmemente para Jesus, porque Ele é o autor e é também o que vai consumar essa nossa fé. Nós dependemos dele, nós dependemos desse pastor. Então, esse texto de Samuel 24, ele diz assim, o verso 1, ora, quando Saul voltou de perseguir os filisteus, foi-lhe dito, eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então tomou Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel, e foi em busca de Davi e dos seus homens, até sobre as penhas das cabras montesas. E chegou no caminho a uns currais de ovelhas, onde havia uma caverna, e Saul entrou nela para aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam sentados na parte interior da caverna. Eu quis ler esse texto pelo seguinte: Davi, eu creio que nesse tempo é que Davi escreveu o Salmo 23. Não, ninguém pode afirmar isso, mas eu, como Paulo fala, né, eu falo como homem, e os irmãos podem julgar, mas eu creio. Por quê, irmãos? Porque Davi estava em En-Gedi. En-Gedi é um oásis no deserto, e ele fica próximo do Mar Morto. Então, o que acontecia? Davi, ele era pastor de ovelhas. O pai dele morava em Belém, certo? Então, o que acontecia? Na época de chuvas, de abundância de pasto, ele ficava por Belém, ali, né? Mas quando vinha a seca, o que ele fazia? Ele pegava as ovelhas lá em Belém, de Belém até En-Gedi, que é esse lugar, oásis, aonde tinha pastos verdes, porque a ovelha, ela não é cabra montesa, entende? Ela não come folha seca, ela não come casca de árvore, ela não come qualquer coisa. A ovelha só come pasto verdinho e graminha docinha, né? Não pode ser grama amarga também, ela pula por cima daquelas folhinhas amargas. Às vezes a gente pega até essas folhinhas para fazer salada, né? Como é que chama? Aquela que tem na rua aí. Às vezes, lá em casa a minha esposa pega para dar pro periquito. Ela é bem amarga, tipo mostarda. Não é, é ervazinha, serralha, essas coisinhas assim que nascem no chão, bem amarga, né? A ovelha não come coisinha amarga, não. O pastinho dela tem que ser docinho, sabe como é que é? Ela gosta água, irmãos. Se a água tremer assim, ó, ela não bebe. Entendeu? Porque ela é um animal muito espantadiço. Por exemplo, se a água tiver corrente assim, ela não bebe. Não é que nem boi. O boi desce na beira do rio e bebe aquela água mesmo, não tem problema nenhum. A ovelha não. A ovelha, a água tem que estar bem paradinha, porque qualquer movimento nela, ela se assusta. A ovelha, irmãos, ela é um animal que não se cria sozinho. Não se cria sozinho. Ovelha não é que nem elefante, que ele sai buscar água, que ele sai buscar alimento, sabe? A matriarca que guarda o lugar, que tem o lugar certo, conduz o rebanho para aquele lugar. A ovelha não tem guia. Não tem matriarca, não tem patriarca, não tem alfa. Entendeu? Tem as ovelhas mais velhas que aprendem a ouvir a voz do pastor. A ovelha precisa do pastor. A ovelha é muito frágil. A ovelha não acha comida sozinha. A ovelha não acha água sozinha. Não acha. Se você pegar uma ovelha assim e falar assim, ó,
Vai aí, pega o carreirão aí, vai procurar o que comer, o que beber. Não. A ovelha, se você deixar ela sozinha, ela se perde. Ela se perde. O pastor tem que ir lá, saber aonde que está aquela ovelha para ir buscar ela. Entende? É um animal que tem suas características que nenhum outro animal tem, irmãos. A ovelha nunca se torna selvagem. Nunca. Qualquer outro animal, pode ser, até cachorro se torna selvagem. Tempo atrás eu vi uns cachorros que se tornaram selvagens. Ataca igual lobo, faz igual cachorro de raça. A ovelha, irmãos, se perder, ela morre de fome, morre de sede, morre à míngua, entendeu? Cheio de bicho, cheio de carrapicho. Então, Davi, ele saía de Belém, ele andava mais ou menos uns 15 quilômetros aonde tinha montanhas. E ali nessas montanhas, ele passava por aqueles vales. Você já viu aqueles vales? Vales que tem nas montanhas, assim, que você, lá de cima você olha, lá aquele vale, ele fica até escuro aquele vale, porque o sol não consegue nem penetrar lá às vezes, né? E nessa caminhada até as montanhas é onde Davi encontrava os ursos e os leões, no rebanho dele. E ele atravessava essas montanhas. Quando ele terminava as montanhas, ele encontrava mais ou menos uns 20 quilômetros de deserto, puro deserto, até chegar em En-Gedi. Então o que ele fazia? Ele saía de lá e ia guiando as ovelhas. Ele tinha que estar à frente. A ovelha, irmãos, ela não é boa de vista, ela não é boa de perna para correr, ela corre um pouquinho e já cansa, entendeu? A ovelha, ela tem um muito bom ouvido, mas também muito ruim a vista, né? Mas de ouvido ela é muito boa. E ela não enxerga à noite também, irmãos. E como ela é um animal muito temeroso, à noite, qualquer barulhinho que ela escuta, ela já fica. Então, esses pastores criavam currais, que é o que nós vemos aqui, que ele chegou num desses currais, esses currais de ovelha, nessa caminhada para que ele passasse a noite. Então Davi, ele saía de lá e já cuidava dessas ovelhas. As ovelhas dependiam dele totalmente, irmãos. Se ele não lutasse com o leão, se ele não lutasse com o urso, elas iam morrer, não tinha jeito. Mas elas saíam dali, daquele lugar, para ir lá, porque se elas não fossem também, elas não comiam, não bebiam. E Davi levava com eles um pouco de capim, água, para que a hora que estivesse no deserto, ele passasse, né, esse deserto. E ele fosse até ele chegar lá, naquele En-Gedi, onde as ovelhas podiam descansar, podiam comer, podiam beber. E nessa caminhada também, irmãos, no tempo do calor, havia muita mosca. E as moscas picavam os lábios, picavam as pálpebras das ovelhas. Isso judia demais das ovelhas. Então, o que Davi fazia? Ele pegava e colocava azeite na cara das ovelhas, porque o resto, elas tinham a lã, que cuidava para que as moscas não pegassem. Então derramavam um óleo sobre a cabeça, os olhos, a boca da ovelha, para que as moscas não atacassem. Agora eu quero ir com os irmãos do Salmo 23. Vamos para o Salmo 23. O Senhor não nos tirou, irmãos, do Egito. Não passamos. Não estamos diante de leões que andam ao derredor, nosso ao derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar, né? Nós não sofremos esses ataques constantes, não temos a necessidade no deserto, não passamos por esses vales, por esses lugares escuros, não ficamos à noite, muitas vezes, né, na sombra da noite, naquele medo da noite,
das coisas que nos acontecem, né? Agora nós vamos olhar o Salmo 23. E nós temos que olhar, irmãos, firmemente para esse Jesus. Uma vez que você tirou os olhos de Jesus, irmão, você não tem condição de dar um passo cristão na sua vida. Você é ovelha. Entende? Nós somos ovelhas do seu pastoreio. Foi Ele que nos fez, e não nós, ovelhas do seu pastoreio. Lembre-se, irmão, você não é forte. Entende? Você não é lobo, você não é forte, você não é elefante, você não tem essas capacidades. Você é ovelha, você precisa do pastor, você necessita do pastor. Cada dia na sua vida, nós necessitamos do nosso pastor, que nos leve a Engedi, que nos leve a esse pastos verdejantes, a essa água de descanso, a esse lugar de descanso. Entende? Nessa caminhada, nessa peregrinação nossa. E ele vai dizer assim, irmãos, os irmãos conhecem, né? Mas vamos ver agora por que essas coisas estão escritas. Olha, o Senhor é o nosso pastor. O que vai nos faltar? Nada nos faltará. Irmãos, nós dependemos do nosso pastor. Se ele nos deixar, nós vamos perecer. Está vendo? Mas nós precisamos olhar para ele. É o único sentido que nós temos. Olhar para ele, ele tem que estar perto de nós, não é? Nós levantamos a nossa cabeça, nós como ovelhas enxergamos só perto. Aí vemos o nosso pastor, o nosso Senhor. E ouvir a sua voz. E ele deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Está vendo? É Ele que nos leva. É Ele que vai nos levar. É Ele que vai nos conduzir. Refrigera a minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ele faz isso por amor do seu nome. E o pastor é uma coisa muito interessante, porque a ovelha, ela conhece a voz do pastor. Ela nunca vai seguir um estranho. Então, para que a ovelha acostume a voz do pastor, eles colocam 2 pastores. Esse é o principal, mas o outro está junto, vai aprendendo a chamar e a falar, a dizer, porque se acontecer alguma coisa com esse pastor, as ovelhas se perdem completamente. Elas não ouvem a voz do estranho. Então, o Senhor Jesus esteve nessa terra, e agora Ele tem um Consolador semelhante a Ele. A Ele ouvir. É esse Espírito Santo hoje que nos guia. Ele é o pastor, mas Ele nos pastoreia através do Espírito Santo. E aí Ele vai dizer assim, irmãos, veja bem, nós, quando as ovelhas passavam aquele lugar escuro, ou mesmo à noite, elas ficavam com medo. Elas, à noite, escuro, elas não viam nada. Sabe o que consolava elas? O que deixava elas tranquilas? Ouvia a voz e, sabe, o toquezinho da vara do pastor e do cajado do pastor. Aquilo consolava elas, porque elas falavam, opa, pastor, não estou vendo ele, mas estou ouvindo e ele está tocando em mim. Está tocando, está me guiando. Aquilo consolava o coração delas, mesmo que elas não estavam vendo, mas ela está vendo que o pastor tocava nela, né? Então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Está vendo? Aquele toquezinho no Senhor, em você, aquele cajado que te puxa quando você está caindo em alguma coisa. Isso nos consola, irmão, porque a disciplina do Senhor é uma bênção para nós. É uma bênção. E Ele diz assim, prepara-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ainda que eu estivesse atravessando o deserto, nesses currais, o pastor, ele ficava na porta. Por isso que Jesus é a porta da igreja.
Qualquer animal, qualquer coisa que fosse tentar atacar as ovelhas, tinha que passar por ele primeiro. Ele era a porta, entende? Então o Senhor Jesus é a nossa porta. Qualquer coisa que vem nos atingir, tem que passar por ele primeiro, né? E ele vai... E aquele pastor levava aquele alimento, mesmo nós aqui no deserto, irmão. Não se preocupe, o Senhor tem cuidado de nós. Amém. Tem nos dado alimento, tem nos dado água. A gente não precisa murmurar, o Senhor tem cuidado de nós. Nós não precisamos pedir por codorna, nós não precisamos pedir por nada disso. Ele sabe da nossa necessidade, Ele nos supre. Não é nós que somos pastores, é Ele que é o nosso pastor. Né? Se nós olharmos para pastores homens, nós vamos ver quanta falha, mas se nós olharmos para o pastor, o nosso Senhor, nós vamos ver que nada nos faltará, nada. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, está vendo? Estou ouvindo urro de leão, estou ouvindo isso, estou ouvindo aquilo, mas o que o Senhor preparou para nós? Uma mesa. E unges a minha cabeça com óleo. Aquele mesmo óleo que passava na cabeça, o Senhor unge a nossa cabeça com óleo, né? A unção da parte do Santo, a unção da parte do Senhor. E o nosso cálice transborda. Agora veja bem, irmãos, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos tempos. Vamos entrar ou não vamos? Vamos. Amém, irmãos? Amém. Vamos entrar juntos? Amém. Vamos. Amém. Amém? Amém. Que nenhum de nós caia no mesmo erro de desobediência que eles caíram. Eles são testemunho para nós, mas qual foi o meio que eles caíram? Mas nós não. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que conservam para conservação da alma. Somos os que cremos, somos os que permanecemos, né? Somos os que nos ajudamos uns aos outros, somos os que nos exortamos, né? Somos os que animamos, somos os que admoestamos os insubordinados, né? Somos os que admoestamos os que estão em pecado e em erro. Vamos nos ajudar, vamos aceitar a ajuda do Senhor através da igreja, através dos irmãos. Vamos confessar as nossas culpas uns aos outros, para que nós saremos. Amém? Amém. Amém. Obrigado, Senhor. Senhor, a nossa confiança é que o Senhor é o nosso pastor.